Muito bom dia a todos. Muito bom dia. Sejamos, graças a Deus, muito bem-vindos a mais um trabalho de domingo do nosso grupo de Evangelho Vibrações e Passes. Lembrando sempre que já é o nosso segundo trabalho do domingo, hein? Todo domingo, o primeiro às 8 e o segundo às 9 horas da manhã. Tem alguém chegando pela primeira vez aqui na casa, nesse trabalho? Por enquanto não. Bom dia também, sejam bem-vindos a quem nos acompanha ao vivo pelas mídias digitais. Por favor, vamos aos nossos avisos e recados. O primeiro deles vocês já sabem de cor. Desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, por favor, antes do início dos nossos trabalhos, para que ele não toque e para que você também não fique olhando para o celular. Põe ele na bolsa, no bolso, depois que terminar o trabalho, vocês voltem a ligar, por favor. Nós temos hoje, com a nossa equipe, a seguinte escala de trabalho. Leitura da mensagem com a Cíntia. Leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Cleusa. Prece inicial, Vera. Vibrações gerais dos passes e das águas com o Ricardo. E a prece final com a Patrícia. Nós temos vários avisos, vários recados a fazer para vocês, mas para a gente ganhar um tempinho melhor para o palestrante, nós recomendamos que vocês busquem as informações nos nossos quadros de murais espalhados aqui pelo interior e também na nossa rede social pela internet, tá bom? Um bom trabalho a todos nós e que Jesus nos abençoe, lembrando a todos vocês, hoje é o Dia dos Pais, né? Então, vamos trazer os nossos pais em nossos corações durante a palestra, fique a critério de cada um, mas não deixem de trazer os papais agora com vocês, tá? Pensem em Jesus, pensem que Jesus está aqui diante de cada um de vocês. Tragam os seus pais em pensamentos, para que Jesus aqui, junto com vocês, abrace o papai de cada um de nós. Se você tem o seu pai encarnado, traga ele aqui em pensamento, tá? Se você tem o seu pai já desencarnado, você não perdeu o seu pai. Ele está sempre presente junto de nós na verdadeira vida, a vida em espírito. Traga ele também junto de você, tá? Faça esse exercício, una essa ocasião de amor junto ao papai, junto à família, tá bem? Façamos isso e que Jesus nos abençoe, que tenhamos um ótimo trabalho com o palestrante de hoje, que é o nosso amigo da equipe, o Rômulo, cujo título da palestra é sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Estejamos muito atentos a essa palestra que é fundamental para nós espíritas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Bom dia a todos. A mensagem de hoje é extraída do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem número 5. Não critique, procure antes colaborar com todos, em vez de fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido, mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. Muito bom dia a todos e bom trabalho. Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição.
Devemos, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa que a humanidade é suscetível de atingir, e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas, em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que você persegue e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Bom dia. Vamos unir os nossos corações, nossos pensamentos e dizer: Deus, Pai de todos nós, gratidão pela vida, gratidão pelos desafios, gratidão pela oportunidade. Nos abençoe, esteja sempre conosco, nos amparando, nos deixando a certeza de que Tu estás conosco por toda a eternidade. Graças a Deus. Assim seja. Alô, alô? Me escutam? Legal. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui para bater um papo sobre o capítulo 17C de Perfeitos. Dando bom dia também para aqueles que nos acompanham pela internet. E quero aqui pedir que os amigos da espiritualidade possam iluminar as minhas palavras. Eu queria começar a nossa conversa de hoje de manhã com 3 perguntas, que obviamente elas não precisam ser respondidas agora, mas é algo que acho que cada um de nós poderia pensar consigo mesmo. Sobre, primeiro, será que o evangelho que nós estudamos já pode ser percebido por quem convive conosco? Será que a nossa família, os nossos amigos, ou as pessoas que convivem com a gente no nosso dia a dia, conseguem ver nas nossas atitudes um pouco daquilo que nós já aprendemos? Segunda pergunta: se ninguém soubesse que nós fôssemos espíritas, nossas atitudes de alguma forma revelariam isso? E aqui, não pelas palavras, mas pela paciência, pela humildade, pela honestidade, ou mesmo pela forma como nós tratamos as pessoas. E, particularmente, essa terceira pergunta seja a mais importante, que é o quê? Nós estamos apenas conhecendo a doutrina ou permitindo que ela, de alguma forma, transforme o nosso coração? Porque o conhecimento é importante, o estudo é muito necessário, mas Jesus, ele nunca nos convidou apenas a conhecer a verdade. O convite foi o quê? Para que nós pudéssemos viver esta verdade, trazida pelos conhecimentos que ele nos deixou aqui no planeta Terra. E Allan Kardec, ele resume esse convite de uma maneira muito interessante nesse capítulo do Evangelho. E é sobre esse caminho de transformação que nós vamos bater um papo essa manhã. E vamos começar aqui com um convite que Jesus fez para todos nós, que está ali no Evangelho de Mateus. E o que ele diz? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Mas à primeira vista essa frase pode até assustar a gente, né? Porque quando nós ouvimos a palavra perfeição, nós pensamos em alguém que nunca erra, que é alguém sem falhas, alguém que não tem limitações. E todos nós sabemos, eu pelo menos digo por mim, que nós ainda estamos, mas muito, muito distantes dessa perfeição, né? E talvez a gente até levante a pergunta: será que Jesus está pedindo algo que é impossível, né?
E é exatamente nesse ponto que Allan Kardec ele nos coloca que Jesus não falava de uma perfeição absoluta, que está ali reservada apenas para os espíritos puros. Ele falava de uma perfeição relativa, daquela que cada um de nós pode conquistar pouco a pouco, todos os dias. É uma perfeição o quê? Construída, passo a passo. E como que isso funciona, né? Porque nesse passo a passo é quando a gente, por exemplo, vence um impulso de orgulho, quando nós substituímos uma crítica por uma compreensão, quando nós escolhemos perdoar, quando nós fazemos o bem, mesmo sem sermos vistos. Porque a perfeição que Jesus nos fala, ela não é a ausência de erros, é a direção que a gente escolhe dar à nossa vida. Então, Kardec nos faz uma pergunta muito importante aqui. Como reconhecer alguém que realmente está percorrendo esse caminho? E ele nos traz essa importante frase do Evangelho. Porque assim, é fácil dizer que cada um de nós acredita em Jesus. É fácil dizer que é espírita. É fácil dizer que conhece a doutrina espírita. Mas será que existe um critério para ser o quê? Considerado uma pessoa que está caminhando na seara do bem? E aí Kardec resume com essa frase, que eu vou repetir aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E vejam que Kardec ele não diz reconhece-se o verdadeiro espírita pelo conhecimento que ele possui. Ele não diz que é pela quantidade de livro que nós lemos, ou pelo tempo que nós frequentamos a casa espírita, e nem mesmo pela mediunidade que alguns de nós possamos desenvolver. E aqui é importante, se nós prestarmos atenção, ele fala em 3 coisas aqui importantes para nós aqui. Primeiro, ele fala sobre transformação. Ou seja, o verdadeiro espírita não é aquele que permanece igual durante toda a vida. Se cada um de nós nos observarmos há 5, 10 anos atrás, muito provavelmente hoje nós estamos muito melhores do que estávamos naquela época, né? É alguém que permite que o Evangelho o transforme. Essa é a palavra da vez. Segundo ponto, ele fala de esforço. Isso, particularmente, é muito consolador, né? Porque ele não escreve que reconhece-se o verdadeiro espírita porque venceu todas as suas imperfeições. Ele fala em esforço, em tentativa, em perseverar, em recomeço. Porque todos nós aqui ainda erramos. De novo, me incluo aqui também nesse comentário. Todos nós ainda temos muitas dificuldades. Mas Deus não espera de nós uma perfeição instantânea. Ele espera o quê? O desejo sincero que nós possamos nos melhorar. E ele, terceiro ponto aqui, que ele fala o quê? Das más inclinações. E ele nos convida a olhar menos o quê? Para os defeitos dos outros e mais para aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Porque a verdadeira reforma íntima, ela não começa apontando o erro alheio. Ele começa o quê? Reconhecendo o nosso. E talvez essa seja a grande beleza da doutrina, né? Porque ela não nos pergunta se nós somos perfeitos. Ela pergunta, será que hoje eu sou um pouco melhor do que ontem? E essa é a pergunta que todos nós somos convidados a responder. E falando de exemplos, Deus nos permitiu conhecer muitos exemplos aqui encarnados. E um dos mais belos que todos nós conhecemos é Chico. E quando nós pensamos em Chico Xavier, é natural nós nos lembrarmos do quê? Dos mais de 400 livros que ele psicografou, da mediunidade extraordinária que ele possuía, do consolo levado a milhares de famílias. Mas talvez esse não seja o maior legado do Chico.
o mais impressionante é a maneira como ele viveu. Mesmo sendo conhecido em todo o Brasil e até fora, né? Porque ele continuou levando uma vida muito simples. E eu digo aqui, quem tiver a oportunidade de visitar onde Chico morava em Uberaba, eu tive essa oportunidade de ir com a minha família até lá, pode ver quão simples ele vivia. O seu quarto, a sua casa, os seus pertences. Ele era totalmente desprendido. E vejam que ele nunca utilizou a mediunidade para enriquecer. Ele destinou os direitos autorais de tudo que ele psicografou para muitas casas assistenciais. Recebia pessoas durante horas, ouvindo, consolando, orientando sempre com o quê? Com humildade. E Chico costumava dizer, eu sou apenas um cisco. Eu vou repetir. Chico dizia, por tudo aquilo que ele fez, que era apenas um cisco. E que contraste é esse com a gente, com tanto orgulho que muitas vezes nós carregamos, né? E é por isso tudo que o Evangelho, na vida de Chico, se tornou vida. Porque Chico mostrou não apenas o Evangelho, não mostrou o Evangelho como um livro, mas ele mostrou como vivência. E não porque Chico fosse perfeito. Ele próprio, importante dizer, jamais afirmou isso, né? Mas porque todos percebiam que havia algo muito importante que Chico fazia, que é a coerência entre o que ele falava, o que ele estudava e aquilo que ele vivia. E essa coerência que é esperado, de alguma forma, de nós, como espíritas. Bom, falamos de Jesus, falamos de Chico, tá bom, mas onde começa a minha transformação, né? Onde eu posso começar a vivência do Evangelho? E ela começa onde? Começa de dentro. Porque a pergunta que nos aparece é, quem eu estou me tornando? Porque a verdadeira transformação moral nunca começa mudando o mundo. Quem aqui já teve a oportunidade tentando mudar uma outra pessoa que vive conosco? Quem foi exitoso, por favor, compartilhem a receita comigo, porque isso não acontece. O que tem que mudar é o quê? Somos nós, ou o nosso olhar perante o mundo. E é essa transformação, né? Porque ela começa quando nós, de alguma forma, temos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos, ou encarar o espelho que nos está à frente todos os dias no nosso banheiro e dizer, quem é você? Né? E quando nós fazemos isso, nós descobrimos que nós temos muitos obstáculos silenciosos que estão ali, debaixo do tapete, para que nós possamos varrer, né? Trazer para cima. E aí traz um caminho de transformação. E o que o Evangelho nos diz? Ele dá, de alguma forma, um caminho bastante claro, onde nós podemos iniciar essa transformação. E o primeiro passo é o quê? Encarar os nossos inimigos invisíveis. Depois, nós somos convidados a olhar para o ideal de Jesus, que ele nos apresentou, que é o quê? Que é o homem de bem. E não como alguém perfeito, né? Mas como alguém que escolhe todos os dias caminhar na direção do bem. O importante é o quê? É a direção. E por fim, as pequenas atitudes. Porque a transformação ela não acontece nas grandes atitudes. Ela acontece nas pequenas. É na maneira como falamos, como ouvimos, como nós perdoamos, como nós servimos. E é esse caminho que a gente vai falar agora. E entrando mais em detalhes aqui dos nossos inimigos invisíveis. Então, o que precisa ser transformado dentro de nós? E Kardec, ele resume essa resposta em alguns pontos que acompanham a humanidade ao longo de muitos anos aí, né? E eles não fazem barulho, não aparecem em exames médicos,
e não deixam marcas visíveis para o mundo de fora. Mas eles fazem o quê? Influenciam as nossas palavras, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos. Por isso são os inimigos invisíveis. E o primeiro é o orgulho. Porque o orgulho nos faz acreditar o quê? Que sempre temos razão. Ele nos leva ao quê? Dificuldade de pedir desculpas, de reconhecer um erro, de aceitar um conselho. E muitas vezes nos impede do quê? De aprender algo novo, para nos melhorarmos. O segundo é o egoísmo. E aqui, particularmente, talvez seja o mais difícil da gente reconhecer. Porque ele nem sempre aparece em grandes atitudes. Às vezes, ele se manifesta quando pensamos apenas nas nossas necessidades. No nosso tempo, na nossa opinião, na nossa vontade. E o terceiro é a vaidade. E a vaidade, ele, sendo muito prático, ele nos preocupa excessivamente com a imagem que nós queremos mostrar para o mundo. Queremos parecer melhores do que realmente somos. Mas o Evangelho, ele não nos convida a parecer bons. Ele nos convida ao que? A sermos bons. E há uma grande diferença nisso. Né? Há uma grande diferença. Então, percebam que esses três desafios têm algo em comum. Porque eles desviam o nosso olhar, que ao invés de nós perseguirmos e olharmos para aquilo que Deus nos ensina, nós nos desviamos para olhar apenas aquilo que nos importa. Ou seja, para nós mesmos. Em vez de aprendermos, nós queremos vencer. E é por isso que Kardec afirma que a transformação moral, ela exige muito esforço. Dá trabalho, mas a gente está aqui para isso. Né? Porque vencer esses inimigos, e particularmente não tem outro nome, ele não acontece de um dia para o outro. É um trabalho diário e paciente. E além desses três, se nós pensarmos, será que não tem ainda um outro inimigo invisível que nos atormenta quando nós deitamos no nosso travesseiro? O que nós estamos fazendo ou pensando quando ninguém está nos vendo? É a prática do orar e vigiar. E certa vez eu vi um post do Haroldo Dutra, ele não mencionou a fonte, eu também não sei se foi de autoria dele, mas estava lá na internet, que eu achei formidável para exemplificar aqui. Né? Que ele diz, quando nós estivermos sozinhos, vigiemos nossos pensamentos. Em grupo, vigiemos as nossas atitudes. No momento de raiva, cuide da sua fala. Durante os desafios, procuremos equilibrar as emoções. E no sucesso, possamos cuidar do nosso ego. Importante. Até disse no primeiro trabalho aqui, né? A gente poderíamos imprimir isso e deixar ali no teto da nossa cama, né? Para a gente olhar todo dia essa frase. Mas também ele mostra o quê? Que é o caminho do homem de bem. Esse é o segundo passo aí, né? E ele não falou do homem perfeito ou do homem sem erros. Ele escreveu o homem de bem. E sendo aqui bastante claro, o homem no sentido do ser humano e não da questão de gênero. Tá? Isso nos mostra que Deus não espera de nós o quê? Uma perfeição imediata. Espera apenas que nós possamos escolher todos os dias caminhar na direção do bem. E como que a gente reconhece esse homem de bem despertando em nós ou em alguém? Primeiro, prática da justiça, amor e caridade. E a justiça não apenas a justiça da lei dos homens, mas sendo correto, mesmo quando ninguém está olhando. O amor, e não amor apenas como sentimento, mas como respeito, o acolher e compreender. E por último, a caridade. E, de novo, não apenas oferecendo algo material, mas também através do quê? De uma palavra de incentivo, de uma palavra de acolhimento. Depois, Kardec cita o quê? Que é aquele que vence a si mesmo todos os dias. Não é quem vence os outros, não vence discussões, não vence disputas. A maior vitória é sobre nós mesmos. Né?
É controlar uma palavra que poderia ferir. É dominar uma reação impensada. É escolher o bem quando seria mais fácil nós escolhermos o orgulho ou a impaciência. Essa é a verdadeira reforma íntima. E, obviamente, a inspiração pelo exemplo. E não é aquele exemplo, eu quero ser admirado. Olha a vaidade aí aparecendo. Não é isso. Não é isso. Mas porque na maneira de falar e de viver do homem de bem, o que fala mais alto nas suas palavras? A boa conduta. Foi assim com Jesus, com Chico Xavier, e é assim que o evangelho continua chegando no coração das pessoas. E talvez nenhum de nós aqui saia hoje vivendo o homem de bem em sua plenitude, mas é uma escolha de cada vez. Mas será que essa transformação do homem de bem, ela acontece nos grandes feitos? Como nós dissemos aqui, começa nas pequenas atitudes. Porque a transformação moral não acontece apenas na casa espírita. Meus irmãos, ela acontece, sabe onde? Saindo daquela porta. Quando nós voltamos ao nosso trabalho, quando nós voltamos ao nosso ambiente familiar, que é ali que a vida acontece de verdade. E tem alguns passos aqui, né? Primeiro, qual que é a dica que é passada ali no Evangelho? Antes de reagir, respirar. Quantas discussões, e podemos pensar, elas são muitas, cada um de nós aqui, poderiam ser evitadas se respirássemos alguns segundos antes de responder. Às vezes, um pequeno silêncio evita palavras que levariam anos para serem esquecidos. Quem nunca vivenciou isso, gente? Julgar e compreender. Que possamos compreender primeiro antes de julgar. É a escuta ativa. Muitas pessoas, às vezes, só querem ser ouvidas. Não querem a nossa opinião. Apenas escutem. Nós nunca conhecemos completamente a luta que o outro está enfrentando. Cada pessoa carrega uma história, uma dor. Então, possamos acolher essas pessoas com os nossos ouvidos. Isso é a prática da caridade. E antes de exigir, servir. Jesus nunca liderou exigindo. Liderou o quê? Servindo. Foi servindo que ele ensinou, pelo exemplo. Foi servindo que ele transformou corações. E talvez a maior pergunta que nós possamos fazer hoje é: como eu posso ser útil para alguém? E percebam que algumas dessas atitudes não exigem grandes recursos financeiros, não exigem dinheiro, não exigem uma inteligência extraordinária, apenas o quê? Uma decisão de melhorar. É um gesto de cada vez, todos os dias. E falando um pouco do nosso Dia dos Pais, que é o dia de hoje, né? Talvez algum de vocês tenham percebido que toda a palestra nós falamos sobre uma palavra várias vezes. Exemplo. Né? Foi assim com Jesus, com Kardec, com o Chico Xavier. E é assim que o Evangelho continua sendo anunciado aqui para todos nós, como um exemplo. E foi olhando quem? Nossos pais, nossos avós, nossos professores, que Deus colocou em nosso caminho. Foi ali que nós aprendemos, sem perceber, o valor do quê? Da honestidade, do trabalho e da responsabilidade. Mas é importante salientar que nem todos tiveram a mesma história com seus pais. Alguns tiveram pais extraordinários, outros conviveram com pais com muitas limitações. Alguns poderão abraçar seus pais hoje, outros os terão apenas em saudade, pois já partiram. E também tem aqueles pais, ou aquelas pessoas que encontraram uma figura paterna em um avô, em um tio, em um padrasto, em um professor, ou em alguém que os acolheu quando mais precisavam.
Então, existe uma maneira muito singela de homenagear essas pessoas e agradecer àqueles que nos ensinaram bem, que é o quê? É continuar praticando e distribuindo esse bem que nós recebemos. Porque a maior herança que os pais nos deixam não é material, é o exemplo, é o caráter, é a maneira como eles viveram e nos mostraram qual era o melhor exemplo. Porque, no final das contas, a maior herança que nós deixaremos ao mundo será o quê? A pessoa que nós nos tornamos. Então, daqui a pouco nós vamos sair por aquela porta, né? Voltaremos para os nossos lares e para a nossa família. Então, e é talvez aí que o ensinamento do Evangelho seja, de fato, exercido. Que é onde nós sentaremos com as pessoas que conhecemos, evangelizemos mais no nosso dia a dia, que nós possamos propagar um pouco o exemplo do Chico Xavier e, de maneira especial, celebrarmos o Dia dos Pais, que, como foi dito aqui, talvez a melhor homenagem que nós possamos fazer aos nossos pais e aos que estão conosco é também vivenciar o Evangelho. E aí, para encerrar, eu gostaria de terminar retomando uma daquelas perguntas que fizemos no início do nosso bate-papo aqui de manhã. Se ninguém soubesse que somos espíritas, nossas atitudes revelariam isso? Talvez a gente não consiga responder hoje, mas a gente possa sair daqui decididos a buscar essa resposta e a exercer isso no nosso dia a dia. E, de fato, para encerrar aqui, dado o nosso tempo, eu queria trazer duas pessoas ilustres aqui no vídeo que vieram dar uma mensagem aqui para todos vocês nessa manhã. Queremos, eu e o Chico, desejar a todos vocês aqui do Paz e Amor em Jesus do Tatuapé um excelente domingo e um feliz Dia dos Pais. Vão em paz e que Jesus os abençoe. Que todos tenham uma excelente semana, com muita luz, muita paz e muitas bênçãos. Que assim o seja. Então, nós agradecemos ao Rômulo por essa palestra tão elucidativa, nos trazendo pontos de grandes reflexões para a nossa evolução moral. E assim, dessa forma, vamos aproveitar este momento, elevando nosso pensamento a Jesus, para que Ele possa nos amparar. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, sentarmos de forma confortável ao banco, permitindo a passagem do médium à nossa frente, que a partir de agora já começam a ministrar o passe. Então vamos fechando os nossos olhos, nos mantendo conectados à espiritualidade amiga, porque agora vamos receber uma energia amorosa, energia que vai nos trazer o equilíbrio físico, equilíbrio mental, e também o equilíbrio espiritual. Essa energia passa pelo nosso corpo, iniciando pelo coronário, na altura da nossa cabeça, aonde temos a sede dos nossos pensamentos. Então, que possamos assimilar esses fluidos e entender a importância de mantermos os pensamentos elevados. Que a espiritualidade amiga possa nos inspirar aos bons pensamentos. Seguindo agora para o frontal, que está ligado ao nosso cérebro, que é responsável pelas nossas percepções, pela visão, pela audição. Então, que essas energias possam nos trazer o equilíbrio para estes órgãos,
para recebermos o estímulo externo, que possamos então vigiar aquilo que decidimos ver, aquilo que decidimos ouvir, e assim manter o bom equilíbrio. Agora recebemos as energias para o laríngeo, na região da nossa garganta, que é responsável pelo equilíbrio da nossa respiração, da nossa expressão vocal. Então, que possamos assimilar esses fluidos e que da nossa boca saiam palavras equilibradas, palavras de amor, e que elas carreguem, se possível, a paz e a harmonia para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Agora as energias seguem para o nosso cardíaco, o centro que regula as nossas emoções, os nossos sentimentos, que coordena a circulação sanguínea, que permite a oxigenação das células físicas e por onde vibramos amor, afeição, bondade, compaixão. Vamos lembrar que o amor verdadeiro, a bondade e a compaixão nos fortalecem e nos harmonizam. Na região do baço, temos o esplênico, responsável pela assimilação e distribuição das forças vitais do nosso corpo, relacionados à vitalidade, aos fluidos sanguíneos e orgânicos, que possamos vibrar intensamente pela regeneração das nossas energias, aumentando a nossa vitalidade, a força, tão importantes para a manutenção da nossa vida. No gástrico, temos o metabolismo dos alimentos e a distribuição das energias que atuam na manutenção do nosso corpo. Por estar ligado a emoções mais densas, vamos vibrar intensamente pelo equilíbrio, fortalecendo a nossa coragem, a compaixão e o amor ao próximo. Temos também o genésico, que é ligado pelos estímulos criativos, que possamos vibrar e assim nos conectar às leis divinas, para que essa região sempre esteja em equilíbrio, evitando o abuso, os excessos e as desordens. E para fechar, temos o centro básico, localizado no final da nossa coluna. Essa energia propulsora sobe por ela e invade as nossas vértebras, nos trazendo bom ânimo, a força para suportar os desafios, nos colocando numa postura sempre de otimismo e valorização da vida nos dada por Deus. E agora que estamos com o nosso corpo físico e espiritual equilibrados, que já recebemos os fluidos em benefício da nossa jornada, vamos retribuir esse amor proporcionado por Jesus e pela espiritualidade amiga, vibrando por todos aqueles mais necessitados do que nós, agradecendo um teto sobre nossas cabeças, uma cama confortável, agradecendo pelo alimento em nossa mesa sempre farta. Vibramos por aqueles então que padecem nas ruas, por aqueles que não têm aonde dormir e rogam pela ajuda para terem o que comer. Que possamos ser solidários com todos aqueles que batem à nossa porta ou cruzam o nosso caminho. E envolvidos por essa energia amorosa, vamos convidar Jesus para visitar a nossa casa, pedindo que Ele harmonize todos os ambientes com sua energia de amor, lembrando de mantermos elevados os nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, sempre que ali estivermos. Nossa casa é o nosso porto seguro, um ambiente de renovação de energias, onde unidos com a nossa família, criamos a conexão com a espiritualidade. Que Jesus abençoe a nossa casa, todos que ali vivem conosco, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos. O nosso ambiente de trabalho, que ele possa ser abençoado e assim manifestarmos a nossa gratidão pela oportunidade de um trabalho,
lembrando também de todos aqueles que se encontram desempregados, que buscam por uma oportunidade, que tenham fé e confiança em Deus. Vamos vibrar intensamente por as pessoas adoecidas, pelos hospitais, para que fortaleçam sua esperança e recuperem a sua saúde, pelos idosos, pelas crianças, pelas gestantes, por todos aqueles que cometem erros perante a sociedade, se encontram nas penitenciárias. Vamos evitar os julgamentos e pedir a Deus que os ampare e os protejam. Vibrando agora pelo nosso país, pelos nossos governantes e por todos que se encontram em desordem social, em conflitos, que possam encontrar a paz. Vibramos também pelo nosso planeta, que se encontra em processo de regeneração, que possamos ser instrumento ativo desse processo, atuando no bem. E agora vibramos por essa casa bendita, pela casa de paz e amor, por tantas oportunidades que nos ofertem seus trabalhos, com os cursos, na divulgação da doutrina, na assistência física e espiritual que proporciona a todos nós, encarnados e desencarnados, que nos permite dia a dia seguirmos nossa jornada com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vibramos pela CASPAGE, pela CREPADE, que possam se manter firmes em seus propósitos e seus objetivos. Vamos vibrar também pelos nomes depositados nas urnas que ficam à entrada da nossa casa, que eles possam receber as energias e as vibrações tão importantes. E agora vamos vibrar pelas nossas águas, esse elemento tão importante para a manutenção da nossa vida, mas que também carrega elementos fluídicos tão necessários para o nosso equilíbrio espiritual. Então vamos nos sintonizar com as equipes e os mentores que trazem através da natureza os princípios curativos e transformadores no campo da saúde, para que ao bebermos dessa água possamos receber esses fluidos tão amorosamente depositados em nossos vasilhames. Caminhando agora então para o encerramento deste evangelho, deste trabalho, que possamos refletir sobre todo o aprendizado obtido hoje, que possamos ser gratos pela vida, que possamos ter uma semana repleta de luz, de paz e harmonia. E assim, aproveitando a data de hoje, o Dia dos Pais, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a eles a paz e a harmonia, onde quer que estejam. Sejam eles encarnados, estejam eles desencarnados. Que o nosso amor, que a nossa saudade, o nosso respeito, o nosso carinho, possam chegar aos corações dos nossos pais, mas acima de tudo manifestarmos aqui a nossa gratidão. Gratidão pela presença deles em nossa vida, que nos permite estarmos aqui hoje. Então, que esse sentimento possa ser carregado conosco, com amor e com carinho. Que possamos sair daqui hoje, então, fortalecidos para a nossa jornada diária, e que os ensinamentos de Jesus possam nos dar a luz de que tanto precisamos para iluminar os nossos caminhos. E agora vamos acompanhar a Patrícia, que fará por nós a prece de encerramento.
E assim, harmonizados que estamos, que possamos, Senhor, ser pura gratidão. Gratidão por todos os ensinamentos ministrados hoje. E como sendo o Dia dos Pais, que possamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, pelo dom da vida, pelas oportunidades que Ele nos concede de evoluir e de crescer na seara do Cristo. Que possamos, como disse hoje, ficarmos não somente nos ensinamentos, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos para mostrar que realmente somos espíritas e que nos momentos mais difíceis possamos lembrar de Deus, nosso Pai, segurar em sua mão e caminhar na seara da evolução do bem e da nossa evolução e transformação moral e espiritual. E que possamos, Senhor, em nosso coração hoje, nesse dia especial, agradecer ao nosso Pai que nos deu a vida aqui nesta terra. E também possamos estar com esse coração de pleno amor para talvez perdoar alguma falha que possa ter acontecido. Mas que, acima de tudo, possamos ter amor para dar. E que Deus possa abençoar todos os pais com muito amor, muita luz, e que possamos hoje estar em festividade com todos aqueles que nos rodeiam na nossa família fraterna aqui no plano terrestre. Que assim seja, graças a Deus. E só um recadinho. No próximo domingo, dia 16/8, a nossa palestra, o tema é Evangelização Infantil, com a palestrante Luciana Almeida. Esperamos todos aqui. Um bom domingo. Tá bem? Tá bem? Fonte de luz, paz e amor em Jesus.